Idolatrias já existem há muito tempo, mas nos últimos 5.000 anos é onde a humanidade inteira, com raras exceções, se perdeu nas redes estendidas por Baal, o senhor dos mais fortes servidores de Lúcifer ou Satanás. Até hoje em dia o ser humano é prisioneiro das suas falsas crenças, dos seus falsos ídolos de barro que ele venera. Já ao lado de Baal encontrava-se oficialmente Baalat, a primeira serva feminina de Lúcifer, e de acordo com a sua espécie, era mais forte e popular do próprio Baal. Ambos corporificavam a idolatria do lado escuro da luz. Nisso, os cristãos não fazem exceção. Adoram ídolos criados por si próprios, dos quais esperam que arbitrariamente castiguem ou perdoem ou os ajudem. E quando estes ídolos não satisfazem os seus rogos, os penduram e são acusados de injustos, ou então se julgam vítimas de um destino incompreensível. Ousam denominar o Criador, no Deus e seu Filho Jesus, os fantoches que eles criaram. Ao fim de torná-los favoráveis a eles, oferecem àquele Deus e Jesus sacrifícios como recitar orações maquinalmente a centenas ou fazer caridade, na esperança que estas lhes sejam creditadas, quem sabe aonde, como fosse uma conta virtual ou espiritual. Além disso, o culto do Cristo tem exigido sacrifícios humanos, não é? Pois, que diferença haveria dos cultos de Baal, dos antigos sacerdotes que ofereciam sacrifícios humanos, dos crimes da Inquisição? Depois de Lúcio III ter introduzido a Inquisição, o número das pessoas torturadas e assassinadas foi bem maior daquele obtido nos piores cultos dos povos antigos. Os déspotas cristãos agiam em maneira muito mais condenável dos sacerdotes do antigo culto. Torturavam e matavam em nome de Jesus. A Inquisição foi introduzida pelo Concílio de Verona em 1184. Depois disso, iria fazer falta o culto a Baal? Os antigos sacerdotes que abriam o peito das vítimas que sacrificavam a Baal, lhe extraíam o coração e bebiam o sangue misturado com mel, de efeito alucinógeno. Mas era pouca gente, pois o clero cristão devia sentir-se tremendamente exaltado ao ver os números das vítimas das guerras que o clero poderia ter evitado, pois era um trabalho de grande porte, onde milhões e milhões foram oferecidos ao Deus sanguinário. O nazismo com o Holocausto, com 6 milhões de vítimas bem sofridas, aniquiladas, nos fornos a gás, uma glória. Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas com mais de 200.000 mortos, um luxo. E os conquistadores espanhóis e portugueses que fizeram o genocídio no Brasil, na América Latina, pois que beleza, né? Milhões escravizados, saqueados, assassinados, invocando o Espírito Santo, todos evangelizados, pois colocaram a cruz como escárnio ao sofrimento do Filho de Deus, no lugar dos caídos ídolos aztecas. Antes das batalhas assistiam à missa e depois da sangrenta luta os cristãos se reuniam em orações e para agradecer os saques os partilharam com a igreja. Isso aconteceu apenas 500 anos, mas foi simplesmente a continuação da idolatria, porque tudo ficou igual neste cristianismo. E os seguidores do Baal, que tiveram que reter-se com os primeiros Moisés, voltaram, pois a humanidade entregara-se irrestritamente às influências do reino, da sombra e da cruz. O que equivaleu ao pedido da sua própria autodestruição. João Paulo II, o que pediu perdão aos índios, aos pretos e ao mundo pelos erros da igreja. Porém, este erro empurrou bilhões e bilhões de espíritos que estavam nos subastrais, nos abismos, abaixo das suas sepulturas, nas profundezas dos mares, aguardando a ressurreição não natural. É onde ele sabia que foram enganados e ainda os que vagavam ainda neste tempo, portadores do símbolo da crença da cruz, para serem regredidos a animais, vírus e bactérias. Pois foram arrancados daqui para serem implantados na base da escala da criação,
em outros mundos atrasados do universo, de onde deverão refazer o caminho para vir um dia a ser gente novamente, talvez daqui a milhões de anos, pois é a este que o Papa e o clero inteiro deverá pedir perdão, pois são os seus desesperos que lhe atormentam o sono e a saúde. Pois a este ponto deve-se considerar que a Terra faz parte de um sistema, como um viveiro, onde os espíritos devem passar para fazer os seus estados evolutivos, de onde sairão para cumprir tarefas superiores. Até o seu aprimoramento, todos são subordinados às regras físicas e metafísicas do sistema, que implicam a reencarnação, condicionada ao cumprimento das leis de causa e efeito e de Talion. Têm possibilidade de errar quando abusam do livre-arbítrio, por isso deverão voltar a reencarnar tantas e quantas vezes seja necessário para corrigir os erros, pois a cada erro, cada abuso ao direito alheio, lhe corresponde um atraso a ser compensado. Pois cada espírito, ao reencarnar bem posto em uma posição da escala social humana, em função dos méritos ou deméritos do seu passado, de onde só sairá, em função da sua atuação na vida. Daí vemos que se fará tudo certo conforme a regra do amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo, não fará dívidas, não fará abusos a ninguém e sairá do chamamento da matéria em 33,4 vidas. Mas se pegará o caminho errado, se perderá e, ao final, poderá ser regredido na escala primordial, de onde deverá refazer melhor tudo novamente, pois 10 anos atrás correspondem a 1000 anos neste mundo. Refazer tudo custa somente aos que se deixaram enganar. Pois o que é o tempo no universo se não escola?